Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula de circuitos elétricos de corrente contínua, daremos continuidade aos teoremas para análise de circuitos em corrente contínua. Trataremos hoje sobre o teorema de Norton. Ele informa que qualquer circuito de corrente contínua linear de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente constituído por uma fonte de corrente e um resistor em paralelo. Então, como nós vimos lá no teorema de Thevenin, uma tensão, uma fonte de tensão em série com resistência, submetida ali entre esses dois terminais a uma carga, né? Agora nós vamos fazer aí com a fonte de corrente um resistor em paralelo, tá? Então o circuito equivalente de Norton ele oferece uma equivalência apenas nos terminais considerados. A disposição interna característica do circuito original comparados com a do seu equivalente de Norton são em geral bem diferentes. Então a sequência de passos para que a gente possa encontrar os valores da resistência de Norton e a I de Norton. A resistência de Norton e a resistência de Thevenin são idênticas, tá? Elas têm os mesmos valores, foram feitas da mesma forma. Então a gente vai remover a parte do circuito para a qual deseja obter um equivalente de Norton, né? Assinalar os terminais do circuito remanescente. Então a gente geralmente coloca terminal A e B. A gente vai calcular essa resistência de Norton, colocando primeiro todas as fontes em zero e em seguida determinar a resistência equivalente entre os dois terminais escolhidos. Se o circuito original incluir resistências internas às fontes de tensão de corrente, essas devem ser mantidas quando as fontes forem colocadas em zero. Então, lembrando novamente, as fontes de tensão vão ser curto-circuitadas e as fontes de corrente serão consideradas como circuitos abertos. Então, calculamos depois a corrente de Norton, a corrente que circula naquele terminal, que vai ser curto-circuitado, tá? Diferente do Thevenin, onde a gente mantém os terminais abertos, agora vamos curto-circuitá-los e vamos identificar o valor da corrente. Então, retornando primeiro todas as fontes às suas posições originais do circuito e em seguida determinando a corrente de curto-circuito entre os dois terminais assinalados. Depois vamos desenhar um circuito equivalente de Norton e recolocar entre os terminais do mesmo a parte que foi removida previamente. Então, da mesma forma que nós tínhamos um circuito, identificado o terminal de A e B, uma carga RL, ela pode ser representada aí por uma corrente, aí, uma fonte de corrente que é chamada corrente de Norton, e em paralelo uma resistência de Norton. Tá? E entre elas aqui é ligado de volta essa resistência RL, aí, por exemplo, no caso desse circuito. Ok? Então, vamos fazer um exercício para assimilar este conteúdo. Esse aqui é o mesmo exercício que a gente havia feito para a Thevenin, só que agora a gente vai fazer por equivalente de Norton. Então, primeiro a gente vai determinar o valor aí de Rn. O valor de Rn vai ser o mesmo de R de Thevenin, né? Então a gente curto-circuita os terminais da fonte aqui. Temos o valor de R1, que é 3 ohms, e temos aqui o valor de R2, onde é 6 ohms, tá? E aqui nós temos os terminais A e B. Então o R de Norton vai ser 3 paralelo com 6. Então é 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Vai dar o valor de 2 ohms. Bem tranquilo, né? 18 dividido por 9. Agora vamos determinar o I de Norton, a corrente de Norton. E de que forma determinamos? Agora vamos manter o circuito, né? A fonte de tensão. Temos a resistência em série de 3 ohms, aqui é 9 volts. Temos a resistência R2 de 6 ohms. E agora, entre os terminais A e B, vamos curto-circuitá-lo, de forma que nós vamos calcular a corrente que circula aqui, ó. Corrente que circula por esse ramo, que vai ser o I de Norton. Então, se nós analisarmos aqui o curto-circuito é uma resistência zero. Está em paralelo aqui com uma resistência de 6 ohms. Então, este valor de 6 ohms não vai contribuir, não vai ser um caminho de corrente, porque toda a corrente vai seguir o curto-circuito. Então, na hora de fazer o paralelo aqui, eliminamos esse. Já ao fim aí que nós temos um circuito sério. E onde que será determinado? Então, a corrente que circula aqui, ó, que é I, que vai ser igual a IN, então vai ser 9 dividido por 3. Vai ser o valor aí de 3 amperes. Detalhe, como ela está vindo aqui descendo, né, o sentido dela é nesse sentido, então nossa corrente ela vai ser assim, ó, 3 amperes
com um resistor de 2 ohms e a resistência RL lá, que é a variável, né? Então essa aqui é o circuito equivalente de Norton, tá? Então, se vocês separarem o circuito equivalente de Norton, a gente pode transformar no circuito de Thevenin. Basta aí fazer a transformação de fonte, essa é a jogada. Então nós fazemos aqui, ó, colocamos 6 volts, né, 3 vezes 2, está em paralelo, né, com a resistência em série de 2 ohms. E aqui temos a nossa resistência RL. Então, como a gente tinha calculado na última aula, o Thevenin, então a gente pode transformar um para o outro diretamente, tá? No exercício 2, ele pede para determinar o circuito equivalente de Norton para resistor de 9 ohms. Então, primeiro vamos determinar o valor de Rn. Então, Rn, então temos essa resistência de 4 ohms, temos o R2 de 5 ohms, a fonte de corrente ela ficará com terminais abertos, e aqui temos a nossa resistência R3 está removida, né? Se vocês atentarem, como aqui está aberto, nós temos apenas um caminho a ser seguido, um caminho sério. Então a resistência de Norton vai ser 4 mais 5, que vai ser o valor de 9 ohms, bem simples. E agora, para que nós determinemos o valor de N, vamos determinar N. Nós temos aí que a resistência R2 de 5 ohms, temos a nossa fonte de corrente de 10 amperes. Aqui nos terminais A e B vão ser curto-circuitados, correto? E temos por fim nossa resistência R1 ligada aqui de 4 ohms. Como que nós faremos? Se vocês atentarem, nós temos aqui um circuito paralelo. Então podemos determinar por divisor de corrente, onde a corrente, quando ela sai aqui da fonte, ela vem e se divide nesse nó, vem uma para cá e outra para cá. Então podemos determinar aí por divisor de corrente. Então por divisor de corrente, então o IN, né, que é a corrente que passa aqui neste onde nós curto-circuitamos, ela vai ser o valor da corrente total vezes os 5 ohms dividido pela soma, que é 9. Nós teremos uma corrente aí de 5,55 amperes. Então a representação do nosso circuito equivalente é uma fonte de corrente de 5,55 amperes, uma resistência de 9 ohms e a outra resistência de 9 ohms equivalente, que é o que nós tiramos. Então temos aqui o R de Norton e a resistência que nós retiramos da carga. Ok? E por fim vamos fazer mais um exercício. Exercício 3. Eles pedem para também fazer o circuito equivalente ao circuito externo do resistor RL. Então nós temos que removê-lo. Então aqui nós temos terminal A e terminal B. Então primeiro vamos determinar o valor de Rn. Então Rn, as fontes de tensão, elas vão ter características aí, vamos desenhar uns curto-circuitos para ficar mais simples. Então 0,8 kΩ, aqui a fonte de tensão ela vai ser curto-circuitada, a outra fonte de tensão vai ser curto-circuitada, que é 6 kΩ. Aqui também temos nossa outra resistência de 6 kΩ e a resistência de 1,4 kΩ. Aqui é o terminal A, que é o terminal B. Quando nós vamos calcular equivalente, é como se nós fôssemos deixar ele apenas uma resistência, né, em vista dos terminais A e B, que é o que nós chamamos aí de R de Norton. No caso aqui, ó, nós vemos que essas três resistências estão em paralelo, R1, R2 e R3. Aqui são duas resistências iguais, então o equivalente desses dois vai valer metade, então 3 kΩ. Então podemos fazer aí 3 kΩ vezes 0,8 kΩ dividido por 3 kΩ mais 0,8 kΩ. Isso aí vai ser igual a 0,6316 kΩ. Agora, neste caso, vai ficar 1,6316
4 kΩ, terminal A. E aqui temos a resistência equivalente que acabamos de calcular de 0,6316 kΩ, que estão em série agora, ficou bem simples. Então a resistência de Norton vai ser a soma das duas. Então vai ser um valor aí de 2,03 kΩ. Ok? Então determinamos o valor de Rn. Agora vamos determinar a corrente de Norton, né? Então, a corrente de Norton Então temos nossa fonte de tensão de 6 volts, temos nossa resistência de 0,8 kΩ, resistor 2 de 6 kΩ, fonte de tensão 10 volts, R3 de 6 kΩ e uma resistência aqui de 1,4 kΩ. Agora, entre os terminais A e B, nós curto-circuitamos e calculamos a corrente IN que circula neste ramo. Daí vai ser a nossa corrente de Norton. Aqui não tem um cálculo simples para a gente fazer. Aqui ou a gente utiliza os métodos de nó, transformação de fontes ou o método das malhas. Aqui, para ficar mais fácil, assim, não envolver muito equações lineares, é interessante a gente utilizar aqui o método de transformação de fontes, já que nós temos aqui, ó, uma fonte de tensão em série com uma resistência, que também é a fonte de tensão zero resistência, de forma que eles vão se tornar aí uma fonte de corrente paralela com uma resistência. Ambos, aí as correntes vão se somar ou diminuir, porque eles têm paralelo, e as resistências elas vão ser equivalentes. Então aqui nós temos uma fonte de corrente, que é 6 dividido por 0,8, vai dar um valor aí de 7,5 mA, e uma resistência em paralelo, que é a mesma, né, de 0,8 kΩ. Novamente, aqui nós temos uma fonte de corrente de 10 dividido por 6, vai dar 1,66 mA. São sentidos diferentes, com a resistência de 6 kΩ, a outra resistência de 6 kΩ e a resistência aqui de 1,4 kΩ. Tá? Está curto-circuitado aqui entre os terminais. Então aqui podemos fazer a subtração, né, de 7,5 menos 1,66. Temos uma fonte de corrente sentido para baixo de 5,83 mA aproximadamente. E um equivalente, esse equivalente é esses três aqui, 0,8 kΩ, com um paralelo com 6 kΩ, paralelo com 6 kΩ. A gente já fez esse cálculo, né? Fez esse cálculo aqui para a resistência de Norton. Então vai equivaler aí 0,6316 kΩ. Aqui nós temos 1,4 kΩ. Temos aqui agora os terminais. Agora, como nós temos dois circuitos paralelos, podemos aplicar divisor de corrente, com uma fonte de corrente, né? Então divisor de corrente. Então, por divisor de corrente, S e N ele vai estar subindo aqui, tá? Então, podemos calcular que IN, que é essa corrente de Norton, ela vai ser a corrente total, vezes a 0,6316, K, né? Dividido aí pela soma dos dois que a gente calculou, que é 2,03 kΩ. Isso aí vai dar um valor de 1,81 mA. Então, o circuito equivalente de Norton, tá? Ele vai ser essa fonte de corrente de 1,81 mA, uma resistência em paralelo de 2,03 kΩ e a resistência que a gente retirou, que é a resistência RL, ok? Então, esta aí é a forma de calcular pelo teorema de Norton. Então, ele é bem similar ao teorema de Thevenin,
entretanto utiliza aí os conceitos de corrente para fazer os cálculos. Dependendo da configuração do circuito, pode se tornar mais fácil, tá? Então, espero que tenha gostado desta aula e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.